Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show, e hoje nós teremos a nossa segunda parte falando sobre DevOps. Quem não acompanhou o último podcast que a gente produziu, dá uma olhada no devshow.com.br e lá você vai encontrar a primeira parte, onde a gente dá um overview falando um pouco mais de conceitos e sobre o DevOps em si. Hoje o intuito é falar um pouco mais sobre as ferramentas e alguns pontos importantes para se trabalhar com DevOps. Eu sou André Seco e hoje eu estou sem ideias para outra piadinha sobre DevOps. E aí pessoal, Everton Jordão, beleza? DevOps é o unicórnio da área de desenvolvimento e infraestrutura. Bom, meu nome é Júlio Arruda e hoje nós vamos matar o DevOps. Matar o DevOps. Olá pessoal, meu nome é Milton Câmara, é um prazer estar aqui com vocês e nada mais do que uma piada clichê falando em DevOps, na minha máquina funciona. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e eu quero saber se DevOps é um cargo hoje. Nossa! Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi e DevOps não é hipster, mas tá na moda, né? Então, vamos falar. Muito bem, pessoal. Então, como eu falei no início do podcast, a gente tem um episódio que foi gravado anteriormente falando sobre os conceitos do DevOps. Tá? Hoje, então, nós vamos começar o nosso papo aqui falando um pouquinho sobre ferramentas, né, e alguns outros pontos relacionados a DevOps. E para começar bem aí, eu já pergunto para vocês, né, já que a gente vai falar de ferramenta, posso implantar DevOps apenas escolhendo uma ferramenta no mercado, vendo quais são os melhores feedbacks aí das pessoas e comprar e ok, tenho DevOps implantado na minha empresa? O que vocês acham? Acho que não, né? Eu sei que o Júlio aqui e o Milton são as pessoas aí mais gabaritadas e eu sei que eles vão até dar uma resposta, como poderia dizer, mais convincente, né? Mas sendo um pouco filosófico, né? Filosofia de boteco, DevOps não é só ferramenta, é cultura, né? Então, tipo, se você não muda a visão do seu pessoal de infra, do seu pessoal de dev para trabalhar com automação, melhorar processos, tipo, você vai estar usando uma ferramenta, mas fazendo uma série de besteiras ainda, né? Pelo menos é o que eu penso, que eu vejo muita gente que tá na linha de frente de DevOps falar, e mesmo conversando com o Milton, Júlio, Bertuzzi, vocês todos, né, a gente sempre fala isso, às vezes a gente faz as piadinhas de FTP, na minha máquina funciona, mas infelizmente é o que acontece. Eu já vi empresa grande, não vou citar o nome, mas assim, o cara falar, olha, vou fazer um curso de DevOps. Você vai fazer um curso muito provavelmente de uma ferramenta ou falando de práticas de DevOps, mas você não vai sair desse curso lá falando, olha, o que eu faço aqui agora é DevOps. Não depende só de você. Eu acho que é bem o que o Renato falou aí sobre a cultura, até por isso a gente fez uma parte 1 que especificou bem a diferença da cultura. E até dizendo, porque muita gente chega na ferramenta falando, eu quero fazer build automático, então eu quero implantar DevOps. E a gente deixou bem claro isso na primeira parte, que isso é uma cultura e que tem que ser aplicado. Então, falando em ferramenta, se a gente pode comprar uma ferramenta só para implantar DevOps, eu acho que, infelizmente, essa é a visão de muita gente. Olha, que ferramenta eu implanto DevOps? E, na verdade, como nós dissemos, DevOps é cultural. Então não é só a ferramenta. O que adianta eu comprar uma ferramenta se eu não vou saber o que fazer com ela? Então, é uma sequência de builds, então você quer automatizar seu build, seu deploy. Você não quer aprender a cultura DevOps, igual a gente deixou claro. Se você também pensa que não é só comprar uma ferramenta, por que você acha que muitas pessoas e muitas empresas têm essa visão que é só comprar uma ferramenta que você vai ter um processo aí de DevOps da empresa? Essa pergunta até que você colocou aí foi muito pertinente, que as empresas acham de fato que você compra uma ferramenta, você já está com DevOps.
Por exemplo, eu já cheguei a ver cenários onde alguém colocou um container rodando e falou, olha, já tem o DevOps aqui na empresa. E isso tudo eu acho que ocorre justamente pelo jeito de como a informação se disseminou quanto ao DevOps. Você vê vários pseudo-influenciadores, cada um falando uma coisa diferente, e isso aí acaba deturpando o processo. As pessoas às vezes só querem vender curso, como o Renato comentou, e acaba falando, se você fizer isso aqui, você vai ter um DevOps aí funcionando. Eu não vou citar nomes de ninguém por motivos óbvios, mas esse tipo de coisa ainda acontece e acaba deturpando massas, digamos assim, né? Porque quer queira, quer não, a gente influencia pessoas, né? A gente influencia decisões com esses conteúdos que a gente faz. E a gente enxerga muito disso do DevOps. Cada um fala que é uma coisa. Por exemplo, se eu perguntar para você agora o que é DevOps, você vai ter uma visão um pouquinho diferente da minha, muito provavelmente. E esse tipo de coisa, num grau maior, acaba gerando esse tipo de problema. E também entra a parte do comodismo, né? A pessoa acha que como aquilo facilitou a vida dela, pronto, resolveu também. Se a gente for perceber aqui, a gente tá falando de implantação de DevOps. Na verdade, a gente não implanta DevOps. Eu posso implantar ferramentas, né? Um dos pilares quando a gente fala de DevOps é racionalização de processos, né? Então, quando você fala de racionalização de processos, automaticamente você está falando de automatizar tarefas. Então, para você automatizar tarefas, automaticamente você precisa de uma ferramenta onde você vai implantá-la. Então, foi exatamente o que todo mundo acabou de falar. É um processo que a gente vai vivendo no dia a dia e automaticamente aquilo precisa se tornar natural, entendeu? Para isso realmente fazer sentido e a gente entender que realmente a gente está vivendo a cultura do DevOps, entendeu? Então, a implantar talvez não seja a palavra correta, mas são pontos que a gente vai melhorando no dia a dia, que automaticamente a gente vai vivendo isso e se tornando parte dessa cultura. Mas eu implanto ferramentas para poder me apoiar nesse ciclo de vida. No podcast passado, a gente deixou bem claro pro pessoal, principalmente você e o Júlio, que trabalham muito mais com isso do que a gente, né? Eu sempre brinco que eu sou um desenvolvedor que começou a automatizar meus builds, mas eu não sou um cargo, se é que existe o cargo ou não existe, não estou puxando esse debate, mas de DevOps, assim, que trabalha, mas a gente deixou bem claro que isso não pode acontecer se a gente não tiver uma colaboração entre todas as áreas, né? A gente disse que todo mundo tem que estar alinhadinho, todo mundo tem que estar na mesma cultura, tudo tem que estar centralizado, a galera tem que seguir certos tipos de desenvolvimento, com métricas, etc, etc, etc. E para orquestrar tudo isso que a gente deixou assim, aí eu acho que aí entram sim as ferramentas, né? Porque elas são apenas o meio para ajudar a gente a deixar tudo isso daí arrumadinho, a casa bonitinha. Beleza, coloquei a casa em ordem, onde todo mundo sabe o que fazer, tamo junto, vamos correr junto aqui. A gente sabe o que tem que seguir, as métricas que a gente tem que seguir, um vai colaborar com o outro, mas agora sim, aí a gente entra com as ferramentas, certo? As ferramentas vão ajudar a gente nesse processo, correto? Sim, então o fato a ferramenta por si só não faz nada, né? Você precisa de todo o background aí, cultural, de times, todo mundo integrado para poder falar que de fato você tem um DevOps aí funcional, né? Não adianta nada, igual você falou, vou automatizar meus builds. Você só vai estar automatizando seus builds, só vai estar entregando bug mais rápido em produção. Se você não entrar com um teste automatizado, com um ciclo de entrega bem definido, você vai acabar que você não vai entregar nada muito bem. Vai ter só automatizado o seu processo, por assim dizer, ou criado containers. Se eu não tiver testes, eu não tenho completo esse, vamos dizer assim, a cultura inteira, a implantação inteira de um DevOps? Você consegue me garantir, sem testes, que a sua aplicação é segura para subir em produção? Bom questionamento. Pegou no pulo agora, hein? Não, na verdade a pergunta que eu fiz foi exatamente para ele responder isso. Ele rebateu com outra pergunta, mas que é pertinente. Muito provavelmente no desenvolvimento de uma aplicação você não tem como... Assim, você pode achar que está tudo funcionando, mas você não tem como garantir, né? Exatamente. E tem um outro ponto. Realmente, garantir que a sua aplicação vai estar 100% segura contra possíveis falhas, possíveis defeitos... Realmente, até com teste automatizado, não é 100% seguro.
Até porque quando eu automatizo o teste, eu não consigo pensar, às vezes, em todas as possibilidades. Eu vou dizer que ajuda muito. Só que aí tem uma outra questão. Eu entregando com testes ou sem testes, aquilo que eu vou entregar, se agregar valor, tá, para o usuário final, é um ponto a se pensar se realmente faz sentido. E outro, se aquilo vier a dar problema, em quanto tempo e em quanto eu vou estar integrado para poder resolver aquilo e colocar aquilo para funcionar de novo o mais rápido possível, entendeu? E não levar todo aquele processo, tudo, vai ter que entrar numa fila, não sei o que. Então aí a gente entra já mais na parte de métricas, né? Mas com certeza a parte dos testes vai te dar uma garantia, uma cobertura aí muito grande para a gente ter essa segurança, né? Mas de qualquer forma, a gente, mesmo tendo teste, a gente precisa ter em mente, de caso isso venha dar falha, como que eu vou conseguir identificar que tá dando falha e como que eu vou reagir a esse tipo de problema, né? Então isso é um ponto muito importante também que a gente precisa estar atento, né? E que faz parte de todo desse ciclo. Eu acho que que nem o Renato, o Júlio aí estavam brincando, falando assim, a gente automatiza a cagada, os bugs, né, em produção. Tudo, eu acho que isso aí vale pra qualquer coisa, né? Tudo que você for automatizar, se você não tiver uma garantia antes de que aquilo tá funcionando, se você... Lógico que os testes jamais vão pegar a mãozinha do usuário, né? Você nunca vai, como o Milton bem disse, nunca você vai prever todos os casos, porque testes automáticos têm suas limitações, né? Você tem uma coisa, como até o pessoal que tiver curiosidade, a gente gravou um Dev Show só de testes, dá uma conferida aí no devshow.com.br, e existem outros tipos de teste que você não consegue automatizar. Um deles é o do próprio usuário, na hora da utilização. Mas eu creio que qualquer coisa que seja automatizada, se ela não for bem testada, infelizmente você só vai replicar o que você fez errado para um ambiente de produção. E a dor de cabeça vai ser enorme. Bom, e já que a gente falou em teste, fazer ciclo de entrega, muitas vezes quando a gente roda testes, eles falham e acontece algum problema e a gente precisa ser notificado disso. Como que a gente visualiza isso de uma forma fácil, sendo que eu tenho diversos processos de build, diversos processos de deploy? Como que eu faço um gerenciamento para visualizar todas essas notificações? O que eu posso utilizar? Qual a estratégia? Então, assim como a gente tem a possibilidade de automatizar builds, entregas de softwares, também existem inúmeras ferramentas onde nós conseguimos logar o que acontece com os nossos sistemas. Mas aí vem aquela grande questão, é simplesmente logar o que está acontecendo com o seu sistema? Aí a gente faz a pergunta inversa. Você vai conseguir ler esses logs caso você realmente precise detectar alguma coisa? Os logs realmente eles estão amigáveis ao ponto de você conseguir identificar onde está a falha? Você está configurando a sua ferramenta para ela te notificar onde realmente você precisa ser notificado? Ou ela vai ficar te mandando mensagem o tempo inteiro ali? Imaginem a seguinte situação, você tem uma ferramenta ali para poder testar a disponibilidade. Então, no primeiro teste, se você não tem uma estratégia bem definida, ele já começa a te alertar que a sua ferramenta está fora do ar. Sendo que depois de alguns minutos ela pode voltar, ou pode ser que tenha dado uma latência, alguma coisa do tipo. Então, assim, é muito importante também a gente ter esse tipo de informação de forma centralizada, tá? Quando a gente fala em log de aplicações, né, eventos e não só de logs técnicos a nível de plataforma, mas log de eventos também. O que o seu usuário está fazendo no seu sistema para poder gerar aquele tipo de informação, aquele tipo de exceção, por exemplo, né? Como que aquela exceção foi gerada? Então,
Imagina, se chega um stack trace ali para você validar, como que aquilo surgiu? Quais foram os passos que o seu usuário utilizou para poder chegar naquele tipo de exceção? A gente não vai ligar para o usuário e perguntar o que você fez no sistema, né? Você não vai perguntar para ele onde que ele clicou para poder chegar naquilo. Então, assim, além dos logs de um nível mais baixo, é importante a gente arquitetar nossas aplicações onde eu consigo centralizar informações dos passos do usuário dentro do nosso sistema, tá? Eventos customizados, né? Eu utilizo bastante o Application Insights, na verdade é uma ferramenta que faz parte aí do Azure, mas você pode utilizar mesmo suas aplicações não estando no Azure, você pode trazer ela para suas aplicações aí tranquilamente. E ela é uma ferramenta que te entrega esse tipo de recursos, tá? Não só o Application Insights, existem inúmeros. Aqui eu particularmente eu trabalho só com tecnologias Microsoft e para mim faz mais sentido. Mas assim, é importante a gente ter logs e métricas de uma forma que eu consiga ler. Não adianta a gente ter uma ferramenta, um monitoramento onde, caso eu precise identificar algum problema, aquele problema eu não vou conseguir identificar, porque o log é tipo uma sopa de letrinhas ali que não faz o menor sentido pra gente no dia a dia, entendeu? Então é importante a gente conseguir conectar esses dois pontos. Os passos que o usuário faz na nossa aplicação e esses passos, quais são os logs a nível de plataforma, de sistema, o que o usuário está fazendo que está me gerando esses logs, e caso venha dar exceção, por que deu essa exceção, entendeu? Então assim, existem inúmeros recursos que a gente consegue utilizar nessas ferramentas, que se a gente fizer uma customização e utilizar com uma estratégia bem feita, isso acaba sendo uma ferramenta para poder nos apoiar aí no dia a dia, para poder monitorar como que funcionam as nossas aplicações. Acho que o Renato pode falar um pouco mais sobre Application Insights, que a gente fala bastante aí, né, Renato? O que você acha? Sim, até um ponto interessante que você falou, né? O pessoal muitas vezes acaba, é do Azure, eu não trabalho com Azure, não dá para utilizar, né? E na verdade não, tem empresa que usa ele para monitorar coisas que estão on-premise, né? Então, obviamente, né, você vai ter que apontar para o Azure para sua aplicação transmitir esses dados, né? Como também já aconteceu até uma empresa que a gente tem um certo contato na cidade de São Paulo, né, que nos apoiava inclusive com meetups, né? A gente fez uma palestra sobre Application Insights lá e boa parte da infra deles está na AWS, né? Mas eles viram que era uma solução muito barata. O desenvolvimento deles principalmente em .NET, então chegaram à conclusão, vamos ao Application Insights. Atendeu bem eles, então foi um case bem interessante que eu sempre gosto de mencionar, né? Porque eu entendo que acaba quebrando aquele negócio, mas isso só funciona no Azure. Na verdade não. E o Application Insights hoje, né, a gente está falando de monitoramento de aplicações, né? Ele funciona também com Java, com Node, com Python. Então as principais plataformas aí que o pessoal usa para desenvolvimento web, né? Como funciona com Node, por tabela você pode estender isso para um front-end desenvolvido em Angular, React, Vue, né? E outro ponto interessante, né? A gente está falando aqui de monitoramento de aplicações, mas se for para considerar que você vai monitorar sua infra, né, e isso acaba sendo englobado também dentro de DevOps, né, você tem o Azure Monitor para fazer esse tipo de tarefa, né? Exatamente. E um outro ponto, a gente precisa também utilizar com
com estratégia, o que eu vou alertar para o time de monitoramento se caso venha a dar algum tipo de problema, entendeu? Eu não vou sair notificando sobre tudo o que está acontecendo. Às vezes, nossa aplicação tem algum tipo de falha que não faz sentido eu ter que parar tudo para poder resolver aquilo naquele momento, né? Então, assim, pode acontecer, por exemplo, já sempre passo por problemas do tipo, tá dando 404 em alguns arquivos de imagens ou coisas do tipo. É algo que eu preciso realmente parar o time que está operando, que está monitorando ali na verdade, para poder verificar o que está acontecendo aqui naquele exato momento? Talvez não seja necessário, entendeu? Então, assim, é importante a gente entender e ter em mente que esse tipo de situação a gente precisa, é estratégico a gente realmente notificar o que realmente faça sentido. Então, o que faz sentido eu notificar? É uma ferramenta de e-commerce. Se você estiver perdendo dinheiro, aí beleza, tá? Se o seu sistema de pagamento tá parado, aí sim. Agora, se uma falha ou outra que não agrega nada na aplicação, talvez não seja motivo para a gente ter que parar uma equipe para poder validar para poder verificar esse tipo de problema, tá? Então, assim, tudo tem que ser feito de forma estratégica e não sair colocando as coisas lá, tipo, só para falar que tem. Eu tenho um sistema de log, de métrica e de monitoramento, tá? Mas ele é feito com estratégia, ele realmente na hora que você precisar, você vai conseguir utilizar e vai conseguir reagir àqueles problemas que está acontecendo? Se essa sua resposta for não, não adianta de nada você ter um sistema de log, de métricas, de monitoramento, porque se não está te ajudando, para que você tem essa plataforma aí para poder... que deveria te apoiar e na verdade não está te apoiando em nada, né? Então, assim, é muito importante a gente ter isso em mente e fazer isso de forma que realmente nos apoie, tá? E não esteja ali só para lá falar que você tem. Eu queria só adicionar uns 5 centavos aí do Milton, porque eu marquei duas coisas que ele disse aí que eu achei bem legal, que uma foi, a gente não tem como às vezes ligar pro usuário, né? Olha, o que aconteceu? Repete aí o que você fez e tal. Em casos de empresas pequenas, principalmente para sistemas webs ou clientes, às vezes você consegue ligar para um usuário e tal. Na maioria dos cenários grandes, não, né? Mas existe um cenário que eu vou colocar aqui muito, que é o maior cenário de todos, que é o cenário mobile, né? Exatamente. É aquela história em aplicativos. E aí? Deu erro no Android do tiozinho da padaria dos cafundé do Judas. Cara, você vai procurar o telefone desse cara no Google, ficar caçando o perfil dele pra ligar e falar, me fala aí o que você fez aí, o que aconteceu. Então eu queria deixar como uma sugestão aqui, uma ferramenta bem legal, que é da própria Microsoft também, chamado App Center, né? Visual Studio App Center aí, podem chamar como quiser os dois aí, que você encontra os dois fácil no Google, nós vamos deixar o link aí. Que, cara, para quem trabalha com desenvolvimento mobile, ela é uma mão na roda. Além dela centralizar os logs de acesso do seu aplicativo, que país está acessando, qual a versão do SEO, qual a plataforma, idioma, etc. Toda essa métrica inteira que você tem, ela ainda nos permite, com quase nada de programação, reportar todos os erros que o seu aplicativo está tendo em escala mundial. E ele centraliza erros iguais para dizer para você, olha, deu 20 vezes esse erro aqui, em vez dele ficar jogando um monte de info na sua tela, ele centraliza lá o que é um erro crítico, o que não é, e você tem a capacidade de classificar isso para, como o Milton disse, às vezes deu só um probleminha besta que apareceu uma coisa erradinha que não é impactante assim para parar a equipe inteira para resolver, não é algo crítico como um aplicativo que não está abrindo. Então você pode classificar para, vou ver isso daqui depois, muito obrigado por quem reportou, etc, etc. Você pode criar essas métricas em cima dele ali, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois. E apesar do App Center ser uma tecnologia da Microsoft, o que eu acho sensacional dele ele não funciona só com tecnologia da Microsoft. Então, eu só vou conseguir usar ele com Xamarin? Não. O App Center funciona com iOS e com Android nativos também, o caso Kotlin e Swift, você consegue usar numa boa nele. Então, se você estiver desenvolvendo em outros tipos assim de plataformas mobile, você consegue usar o App Center. Eu sugiro muito que veja essa ferramenta para quem trabalha com mobile,
porque além dela centralizar métrica, ela tem outras funcionalidades que vou ver se a gente fala um pouquinho mais para frente na hora que a gente for falar de build automático, mas principalmente a ferramenta de verificação de erros. Isso ajuda muito você ter um lugar centralizado com ambientes que você não tem acesso. Só pegando um gancho aí, tanto o Milton quanto o Bertuzzi falaram de você ter métricas diferentes e saber quando avisar cada time, ou saber se eu devo avisar de forma urgente ou não o time de infra, por exemplo. Para isso você usa uma estratégia de severidade, né, dos logs. Então, você, dependendo do seu nicho, do seu negócio em si, se você é um e-commerce, por exemplo, talvez a API, vamos tratar assim, a API que faz a recomendação de produtos relacionados não seja tão urgente para deslocar um time para resolver, quanto se a API de pagamentos parar de funcionar. Então aí você tem níveis diferentes de severidade de problemas, né? E a partir do momento que você consegue elencar essa severidade, você sabe se você deve notificar, para qual time que tem que ir e qual é o grau de urgência que isso deve ser resolvido. Polêmica. Quem define a severidade? Eu acho que está muito mais ligado ao negócio do que ao time técnico. Porque, no fim das contas, o que a métrica que é vista, né, pelos gestores é o quanto de dinheiro o meu produto está dando. Então, é meio óbvio para um e-commerce, né, que se o cara não consegue comprar, não consegue pagar, efetuar a compra, né, passar o cartão e tudo mais, isso é um erro gravíssimo, né? Você invalida a compra inteira. Mas se você tem Exatamente. Isso, mas se você tem um problema nessa API que eu dei o exemplo, que é de recomendar produtos relacionados, você não necessariamente vai perder a venda em si. Talvez você perca um pouco uma venda de gancho aí com outro produto, mas assim, você não vai perder a venda como um todo, né? A venda principal você não vai perder. Então acho que o time de negócio, os gestores, sei lá, uma reunião aí do time de negócio para elencar isso, acho que seria a melhor pedida. A gente falou de log, de monitoramento, assim, muito do que a gente acabou comentando aqui se encaixa na questão de monitorar visando correções, atender incidentes que aconteçam, né? Mas assim, tem um ponto importante também, que assim, muitas vezes você monitora, você está com as suas aplicações, seus recursos no ar, né? Não só aplicações, mas também recursos, infraestrutura, tudo isso no ar, funcionando dentro do que você estabeleceu como algo válido, né? Mas é importante que você monitore também para você tomar decisões lá na frente, que de repente você nota, poxa, está crescendo os níveis de utilização da minha aplicação, está demandando mais recursos de infra, será que eu não vou precisar escalar isso lá na frente? Porque a gente sempre faz essa piada, né? Mas você pode pegar épocas assim do ano que tem um volume de vendas maior, sempre tem algum incidente envolvendo o site fora do ar, ou que não está comportando um número grande de acessos, né? Então, monitorar a parte de pegar correções, coisas que precisam ser melhoradas por conta de algum problema, você não vai conseguir fugir disso. Mas muitas vezes, em cima do que está acontecendo, a sua aplicação está funcionando normalmente, por exemplo, você vai acabar notando, poxa, está tendo mais uso, a gente precisa escalar essa aplicação, de repente, vamos melhorar a performance para dar conta do volume maior de utilização. Então, manutenção, monitoramento não é só para se fazer correção, mas também para você
atuar de maneira proativa e prevenir incidentes lá na frente, né? Eu acho que com isso tudo que a gente estava falando aí sobre automação, testes, insights, preocupação com infra, como o Renato falou, deu para deixar bem claro para a galera aí que DevOps não é só um build automático, né? Muito bem, pessoal, já que a gente falou um pouco mais aí sobre conceitos e sobre partes importantes quando a gente trabalha com DevOps, acho interessante a gente focar um pouco mais agora nas ferramentas em si. A gente já comentou algumas aqui, né, como ferramentas auxiliares, como o Application Insights, o Bertuzzi falou do App Center e tudo mais, mas agora focando numa ferramenta que é vendida no mercado, vamos dizer assim, como uma ferramenta que ajuda você no processo de adoção da cultura DevOps. Azure DevOps, né? A gente sabe que o podcast aqui envolve muito de tecnologias Microsoft, ferramentas Microsoft, então a gente pode começar aí pelo Azure DevOps e tem vários especialistas aqui no podcast para falar melhor sobre isso. Quem que poderia dar um overview aí do que é o Azure DevOps e como que ele pode nos ajudar aí como ferramenta para implantar essa cultura? Bom, para quem aí não conhece, nunca ouviu falar no Azure DevOps, ele é uma stack da Microsoft aí que evoluiu desde o TFS, que é usada hoje para apoiar a gente no processo de DevOps, né? Eu acredito que hoje ela é a plataforma mais completa do mercado voltado a isso, porque ela abrange alguns pontos aí que outras não entregam sozinhas. Por exemplo, dentro do Azure DevOps, você pode ter seus repositórios Git ali dentro, inúmeros repositórios para gerenciar o código-fonte da sua aplicação. Você pode ter também ali toda a parte de planejamento ágil, com Kanban, Scrum, tudo bonitinho para você poder atender as suas demandas. Você tem todo um processo de CI/CD com Azure Pipelines, você pode ter testes automatizados, você pode também armazenar seus artefatos no Get, NPM lá dentro. Então, ela é uma stack bem completa, bem amarradinha aí, que te traz rastreabilidade em todo o processo que você está executando. Então, você está realizando uma alteração de um código-fonte que está atendendo uma demanda, você consegue relacionar esses dois itens e gerar rastreabilidade disso em todo o processo para saber até mesmo, olha, a versão que eu estou implantando está entregando essas funcionalidades aqui desses itens de trabalho que a gente tinha aqui para resolver. A gente conhece outras de mercado que fazem as mesmas coisas, só que de maneiras separadas, né? A gente pode ter um Git apartado, juntando com Jenkins, juntando com Jira, com Trello, que a gente vai chegar no mesmo caminho, no mesmo lugar, né, digamos assim. Mas essas ferramentas aí, elas vão estar com tudo mais separadinho, enquanto no Azure DevOps a gente já tem toda uma stack integrada ali. Pro pessoal que eu acho que, assim, quem trabalha muito com tecnologia Microsoft está muito mais acostumado ao ambiente Microsoft, né? A utilizar o próprio Azure DevOps, que o Júlio aí explicou, não tem nem muito o que acrescentar, porque ele deu uma boa explicação. Mas quem trabalha com outras tecnologias, que a gente sabe que também escuta a gente, tem um ambiente bem legal que não quiser usar o Azure DevOps, né, que quer usar outra tecnologia. Mas vale deixar claro aí, eu acho, antes de você entrar nessa, que o Azure DevOps é compatível com essas outras tecnologias também, tá? Você pode rodar aplicações Linux, que rode Linux, Java, que rode no Mac, tudo lá dentro também, versionar, distribuir, tudo bonitinho, vai funcionar, tá? Sim, eu só quero deixar que a gente está mais acostumado com o ambiente, então a gente já vai direto pro da tecnologia Microsoft, mas tem muita gente também que acaba usando o próprio Bitbucket como uma alternativa para tanto a parte de hospedagem quanto a parte de build, a parte de boards e tal, que também é uma possibilidade para o pessoal que já tem na empresa utilizar, só para não deixar o coitado de fora, embora eu prefira o Azure DevOps. Eu acho um ambiente muito mais fácil, muito mais completo assim dentro dele e mais agradável para fazer as configurações, mas isso é a minha opinião. E um ponto importante, hoje a gente já tem o GitHub Actions, né, que faz uma parte do que o Azure DevOps faz, e como o Júlio falou, a gente pode muito bem pegar várias ferramentas, na verdade, que tem no mercado e fazer uma junção e chegar numa solução, numa stack que entrega o que o Azure DevOps entrega. Mas
se você está falando no mundo corporativo, eu ainda vejo uma certa resistência, não sei se é resistência a palavra correta, mas uma facilidade em ter um único fornecedor, ter um único ponto para você gerenciar as coisas e não ter que gerenciar várias ferramentas de forma distribuída, né? Então, assim, para o modelo corporativo, eu enxergo o Azure DevOps como uma solução mais atraente, mais simples, tá? Mais didática, né? Você não vai precisar se preocupar em ver quais outras ferramentas que vai fazer sentido ali. Tá? Então, assim, no mundo corporativo eu vejo o Azure DevOps como uma solução mais atraente. Eu, se fosse você, começaria a olhar também para o GitHub, para as empresas, cara. Porque ela no GitHub Enterprise, principalmente, está atendendo para 90%... Não vou falar 100% porque o Actions ainda precisa de uma melhoria. Mas já está atendendo muito bem com muita coisa lá dentro. Seja com a parte de repositórios, com repositórios privados, usuários, o Actions mesmo. A parte de projects lá dentro. Ele atende muito bem, mas aí quando a gente está numa ponta onde a gente precisa gerenciar esses recursos, é mais um player para a gente pagar, né? Por quê? Acredito, porque eu tenho outro fornecedor para gerenciar. Mas o GitHub, você sabia que ele é da Microsoft? Não, sim. E você muito provavelmente já tem a licença dele? Pode ser, mas talvez a minha empresa não tenha, né? Porque agora a licença do GitHub Actions, a licença do GitHub Enterprise também vem com MSDN. Então aí beleza, começa a melhorar a situação. Então você tem a Visual Studio Subscriber com o GitHub Enterprise. E além do que também para empresas menores, você pode criar organizações agora gratuitas com usuários gratuitos. Você não vai ter toda a gestão de usuário que tem no Enterprise, por exemplo, com Single Sign-On, com AD, mas você também consegue usar na camada gratuita ou na camada de time, que é bem mais em conta até. É legal, então é nesse ponto que eu quis chegar. Então assim, tipo, GitHub agora da Microsoft talvez faça sentido, mas ir para outras ferramentas para poder fazer, por exemplo, utilizar um Circle CI conectado com outra ferramenta, utilizar o Trello, utilizar outra, para depois formar uma stack onde eu poderia encontrar essa stack em uma única solução. Deixa eu puxar 2 casos assim da vida real, até sobre a discussão aí muito bem colocada do Júlio e do Milton aí, falando do Azure DevOps e do que o Milton falou de você usar mais de uma ferramenta. Há 2 semanas, mais ou menos assim, nós migramos a stack inteira do nosso projeto, até por uma ideia que eu tive lá conversando na NES, assim, porque na NES nós temos, enfim, vários tipos de desenvolvimento e somos livres para utilizar a tecnologia da forma que quisermos, atendendo os nossos clientes. Então, sempre estamos buscando melhorias. Então, eu acabei mudando toda a nossa stack, que a gente já estava acostumado a usar o Azure DevOps, e nós fomos, aproveitando que eu tive uma questão num cliente que me pediu isso, eu falei, por que não fazer na minha equipe? Então eu migrei todos os nossos repositórios, todos os nossos builds automatizados, os nossos boards do GitHub, do Azure DevOps pro GitHub. E assim, foi uma experiência bem legal, porque você está acostumado a trabalhar de uma forma, mas tudo bem, assim, a gente já conhece GitHub há muito tempo, né? A gente usa ele bastante, mas a gente acabou vendo ele como uma questão mais enterprise, mais corporativo. Então, nós migramos toda essa parte de código, que é muito simples migrar, o próprio GitHub tem lá como importar de outros repositórios Git, então ele já vem todinho com o histórico, isso não foi uma dor de cabeça. Nós migramos o build, entre aspas, migramos, né? O que eu não consegui aproveitar o que eu tinha feito no Azure DevOps, então eu refiz em GitHub Actions todo o nosso build e puxando o André até para isso, porque ele acompanhou de perto toda essa parte aí. Nós não temos um ambiente tão simples de build em um dos nossos projetos, não. A gente tem um build bem complexo, que precisa compilar um projeto, depois compilar outro, pegar o conteúdo dele, jogar num canto específico para o outro software ler, porque a gente tem um produto que atende diversos clientes, então ele tem que montar. E no início foi um desafio bem legal. O Everton também acabou acompanhando, porque eu acabei pedindo ajuda para ele para fazer umas automações com PowerShell, que inclusive depois eu vou pedir para ele falar disso daí também, que é bem legal essa parte de automação que você consegue fazer com o PowerShell. Mas eu posso dizer para vocês assim que como experiência, nessas 2 semanas, eu senti que para o meu negócio, para a minha necessidade, cara, as 2 ferramentas estão pau a pau. Eu não senti falta do Azure DevOps. Para o nosso cenário,
A parte que a gente criava os cartões lá, da nossa parte do boards, a gente transformou em issues e usou o projeto que o GitHub tem, a parte de project lá, para ele também seguir a metodologia do Kanban. A gente está trabalhando com os issues tanto para as funcionalidades quanto para os bugs reportados. E a gente está tendo, assim, 2 semanas de uma experiência bem bacana em cima do GitHub. Eu ainda acho, assim, que o Azure DevOps ele tem muito mais coisa. Isso é fato. Mas para o nosso cenário, que a gente não precisava usar o canhão inteiro do Azure DevOps, que ele tem muita coisa mesmo, o GitHub mais o GitHub Actions, todo esse ecossistema, ele está atendendo tão bem e dependendo da forma que a gente precisa mexer, até melhor, né? André, o que você acha aí da experiência? Não sei se é porque eu já utilizava muito mais o GitHub para projetos open source e tudo mais, mas me parece que pelo menos na parte de boards, que no caso no Azure DevOps são os boards, né? E lá no GitHub a gente construiu através do project que é interno do próprio GitHub, aliado às issues. Trabalhar com issues para mim é muito mais fluido, eu consigo ver as coisas muito melhor, adicionar comentários, assinar pessoas para determinadas issues. Eu acho assim... Pode ser até uma besteira, né? Mas assim, visualmente é muito mais claro para mim. Por um motivo bem simples. A forma como ele adiciona os labels, que seriam as tags das issues, eu consigo personalizar a cor, eu consigo deixar ele muito mais visual do que eu via os conteúdos nos boards do Azure DevOps. Então... Só para fazer uma pontinha aí, no Azure DevOps também faz isso, tá? Ah, também faz? Então, eu não sabia dessa mudança de cores aí. Mas, como eu disse, pode ser um pouco da minha impressão, porque eu já trabalhava mais com o GitHub, tá? Mas eu senti que ficou muito mais fácil, organizado. E assim... Como o Bertuzzi falou, eu acho que não perdeu em nada para o que a gente usa, pelo menos, né, em questão de produtividade. E ficou bem tranquilo. Então... Não, a parte de webhook ele tem também. A gente configurou já o nosso Discord aqui para receber as notificações, Slack, etc. Você consegue configurar muito tranquilamente nele para tudo que está acontecendo no GitHub. Uma coisinha ou outra tem bug? Tem, que eu já reportei inclusive, mas é normal, qualquer ferramenta tem bug. Mas, cara, não perdeu em nada. Só para não estender muito, eu queria falar de um segundo cenário também da Real Life, que eu tenho para falar sobre isso envolvendo o que o Milton falou, às vezes de multiferramentas. Eu tenho um amigo que me procurou recentemente, porque a empresa lá, a parte da área dele, eles vão começar a usar o Bitbucket. E eles estão no Azure DevOps, etc, estavam acostumados e tal, e ele perguntou para mim assim, olha, o Azure DevOps integra com o Bitbucket? Eu falei, integra. É possível você usar o repositório do Bitbucket no Azure DevOps. Não, é porque eu gosto dos boards do Azure DevOps, o pessoal já está acostumado, mas o código vai gerenciar no Bitbucket. E aí eu caí naquele papo que foi exatamente o que o Milton falou. Eu falei assim, tá, eu acho legal você gostar, é possível usar os dois, mas você vai ter agora 2 ferramentas para você gerenciar, que se apagar se precisar, né, se estourar o número. Então, vale a pena, dentro do Bitbucket... Você também tem o board dele lá, que ele integra com o Gira, que é outro ecossistema da Atlassian lá, tudo certinho. Será que não vale a pena você ir numa ferramenta só? Ou você vai no Bitbucket e mantém o fonte lá e começa a se adaptar às formas do board, entre aspas, que o Bitbucket tem, o build automático dele. Ou você continua no Azure DevOps, porque você já está acostumado com o ambiente. Então, o que o Milton falou, acontece muitas vezes o caso da segregação. De novo, não estou falando que é certo ou errado. Se você gosta muito do Boards, por exemplo, não, mas eu queria só usar outro repositório, mas eu amo o Boards. Use o Boards, é uma solução sensacional. Se você quer usar, use. Mas eu não gosto de ter múltiplas ferramentas, porque eu acho que fica ruim você gerenciar as coisas. Agora eu vou mexer aqui, e esse aqui eu gerencio o código, aquele eu gerencio... Eu gosto de ter um ambiente só, com tudo lá para eu ter total controle. Exatamente, eu também vou nessa linha de raciocínio, e a não ser que exista uma questão aí talvez financeira, que tipo, se eu utilizar essas ferramentas vai me reduzir o custo, mas aí tem que ver se realmente o tempo que a gente vai perder para poder gerenciar isso tudo faria sentido.
E só um ponto aí, falando sobre a parte de boards, entre GitHub e Azure Boards, no caso do Azure DevOps, o GitHub ele vai atender assim para times de desenvolvedores. Agora, tem alguns recursos no Azure DevOps, no Boards, que se você pega um cara aí que é um agilista, né, que trabalha aí com práticas de Scrum e tudo mais, talvez no Azure Boards vai ter recursos que o GitHub Project lá, as issues, não vai te possibilitar. Então, se você pega um time onde tem um cara que cuida só da parte de gestão de tarefas, esse cara ele vai utilizar o máximo de recursos, porque existem inúmeras funcionalidades que o framework Scrum, por exemplo, implementa, que você vai encontrar no Boards. Às vezes, eu já ouvi gente falando que nem no Boards eles encontram. Quem realmente trabalha com isso no dia a dia. Mas assim, a maioria das funcionalidades você vai encontrar. Então assim, é tudo isso que vocês falaram mesmo. Depende aí do projeto que vocês estão, do cenário, e ver o que realmente faça sentido, entendeu? É assim, o cenário que eu tô pondo aqui, que eu tô até expondo, é meu cenário do dia a dia, porque ele acabou me atendendo, é como o Milton falou. Isso eu não tiro a razão nenhuma, o Boards ele é muito melhor que o do GitHub. Ainda não sabemos os planos futuros da Microsoft, né? Pode ser que uma hora o GitHub tenha um Boards tão bom quanto o Azure DevOps também, não sabemos. Mas hoje, no dia da gravação desse podcast aqui, dia 26 de maio, vamos datar aqui a gravação. O Boards, vai que amanhã mude alguma coisa. Vai que muda amanhã, vamos falar que eu tô falando besteira. Então, dia 26 de 5 de 2020, o Boards do Azure DevOps é muito melhor que a parte de Project do GitHub. Isso sem dúvida nenhuma. A questão é que para o nosso dia a dia, isso não nos influenciou. Então, essa mudança, assim, há 2 semanas, tá sendo super tranquila. A gente não teve nenhum problema ainda. Certíssimo. E tem gente ainda que ainda prefere utilizar Jira do que Azure Boards. Encontra funcionalidades no Jira. É tanto que, se eu não me engano, eu nunca fiz esse tipo de integração. Eu não sei se o Júlio já fez aí algum teste de integração do Jira com o Azure DevOps. Tem, né, Júlio? Sim, existe. Tem até um vídeo sobre isso no meu canal, onde você tem alteração de um lado e reflete no outro. Então, para vocês perceberem que a Microsoft entende que tem essa demanda, né, que tem pessoas que trabalham muito nessa parte de gestão de tarefas, que eles encontram funcionalidades em uma ferramenta que não encontra outra. Eu vejo um monte de pessoas falando, eu prefiro o Jira. Isso, para você ter ideia, eu também tenho vídeo disso. Chegaram a fazer uma action para o GitHub, que a cada issue que você cria, ele replica dentro do Azure Boards, por motivos óbvios de que o Azure Boards é um pouco mais completo, né? Então você cria issue no GitHub, ele vai lá, executa uma action que vai lá no Azure Boards e cria um work item com aquela issue. Primeira coisa que eu tenho que agradecer o Júlio, porque ele me ajudou pra caramba, que eu sempre ressalto com a parte do GitHub Actions. Eu acabei falando com ele pra tirar umas dúvidas, eu peguei uns vídeos do canal dele, muito legal, acompanhe, nós vamos deixar o canal do Júlio novamente na descrição. E aí eu acabei pedindo ajuda pra ele por causa de um cliente, então isso foi o que me motivou. Eu falei assim, quer saber? Eu vou migrar pra mim também. Vamos ver qual é. Já que o cliente vai usar, eu vou usar. E foi um dos estopins que me fez começar a usar o GitHub. Mas uma pessoa também que tá aqui, que eu tenho que agradecer, é o Everton, que me ajudou bastante com automações em PowerShell, porque eu precisava fazer coisas muito específicas no Actions, e fazer isso PowerShell me facilitou muito a vida do que ficar fazendo caminhozinhos assim. E devem ter N formas de fazer isso daí, até formas melhores, mas a parte de automação do PowerShell me ajudou bastante. E eu queria aproveitar para o Everton falar um pouco sobre essa ideia de automatizar coisas com o PowerShell, assim, na criação de batches. Que isso daqui é muito legal e às vezes a pessoa tá quebrando a cabeça com alguma action pré-definida lá, não tá conseguindo, tá se ferrando lá, e com uma sequência de comandos PowerShell pode resolver sua vida. Boa. Falando um pouco nesse sentido, eu acho que o que vale ressaltar também é que, assim, tudo que você aprendeu, né, na sua administração para automatizar alguma coisa em scripts, né, com scripts ou sistemas mais avançados, você consegue fazer isso de forma bem fácil, né, levar todo esse conhecimento para dentro de uma ferramenta dessa que ela vai agregar aliás, você vai conseguir desenhar todos os passos que são dependências do
da sua entrega, né? E gerenciar isso num lugar só, né? Então todos aqueles scripts que você tem provavelmente solto aí numa pasta aí dentro de um FTP, né? Você consegue jogar dentro de uma ferramenta de DevOps, né? Digamos assim, né? Que cuida de um pedaço ali do que seria um ciclo de entrega contínua, né? Toda a sua lógica já desenvolvida aí durante todo o tempo de sustentação da sua aplicação, né? E de forma que o Azure DevOps ou o Jenkins ou qualquer outra ferramenta que você escolha para fazer isso vai ser a ferramenta principal ali para você ter acesso a visualizar de forma rápida tudo o que você fez, tudo que você desenhou e tudo aquilo que você precisa fazer de alteração, né? Então, tudo que você conhece de PowerShell você consegue levar, tudo que você conhece de Bash você consegue levar, apesar do PowerShell ser multiplataforma aí, mas se você estiver mais habituado a utilizar a linha de comando Bash, você consegue levar isso para dentro de uma ferramenta dessa e agregar valor, né, para a entrega final, porque a ferramenta ela é só um elo da corrente do que é DevOps, né? Não adianta você ter só a ferramenta se você não tem as pessoas engajadas nisso. Não adianta você ter pessoas engajadas se você não tem as ferramentas necessárias para que a experiência da entrega final seja de fato aquilo que agrega valor para o seu cliente e que vai fazer você olhar para outras frentes, né, no seu ciclo de desenvolvimento aí. E só complementando esse lance dos scripts aí que o Everton acabou de falar, que vai automatizar seus processos aí para executar, o legal é que você ainda pode compartilhar isso com a galera, com a comunidade, dependendo do que for, né? Se não for algo extremamente específico para o seu âmbito. Porque se for, por exemplo, você está usando o GitHub Actions, você pode criar uma action e disponibilizar isso para a comunidade estar utilizando. E se for no Azure DevOps, por exemplo, você pode criar uma extensão e também compartilhar para a galera. Então, se for algo que é genérico, que muita gente pode usar, você não precisa travar só para você pode compartilhar com a comunidade também. E ajudar muito mais pessoas. Que é esse o contexto também, né, de quando você implementa o Azure DevOps e o GitHub, né, você ajudar outras pessoas remotamente também com uma automação que você desenvolveu genérica, né. Então você tem todo um ecossistema ali que essas ferramentas criaram, né, e é um ajudando o outro mesmo como uma comunidade. Começa que o processo de automatização aí de build, deploy e tudo mais, você já está ajudando o seu time na empresa internamente, né? Então, se você conseguir ampliar isso e for uma coisa genérica, né, que nem vocês falaram, você vai acabar ajudando vários times por tabela, né? Beleza. Bom, eu só queria puxar aqui uma das ferramentas que falta a gente falar, que até agora a gente falou aí de build, deploy e muito de aplicações que geralmente a gente vê com maior frequência, que são aplicações web, né? Mas foi falado anteriormente sobre aplicativos, que eu acho que é um cenário bem complexo quando a gente fala de build automático, de deploy automático, de testes automatizados, né? Rodando aí numa esteira, por exemplo. Queria pedir para o Bertuzzi, que é nosso especialista em mobile, para ele falar qual a ferramenta que ele trabalha, ou a ferramenta que ele indica para trabalhar com um cenário que é tão amplo em termos de devices e de possibilidades que são os aplicativos, né? Bom, então, primeira coisa eu queria dizer que quando o especialista mobile chegar e ele vê o que eu tô falando, aí você vai ver o especialista de verdade. Que o André falou, não, tô brincando. Tanto o Azure DevOps quanto o GitHub Actions, ele também tem a possibilidade de fazer build para mobile também. Existe essa possibilidade sim nas esteiras deles, e é bem legal, funciona muito bem. Mas, assim, de todas as ferramentas, por gosto, assim, que eu vejo, puxando aquela questão do que o Milton falou, vamos centralizar as coisas. Então, se você quer centralizar, seu foco é trabalhar com aplicativos assim, quer deixar tudo centralizado, estatísticas, erros, issues, tal, para você separar o seu time, eu defendo muito a utilização do App Center. Como eu expliquei anteriormente, essa parte de analytics, novamente, erros, ela é sensacional, mas ele tem uma parte de builds e testes que é muito legal. Você consegue configurar nele builds automáticos para Android, para iOS, assim,
que a partir de uma branch, que você pode definir que seja uma branch de release, ou enfim, de acordo com o seu Git flow aí, a forma que você estiver trabalhando com o seu projeto, para ela fazer builds da sua aplicação quando esse trigger, esse gatilho for acionado. O que é legal disso? Android e iOS, nós temos meio que, entre aspas, assim, vamos dizer assim, que o Android é outro nome, mas vamos juntar. A gente tem a ideia de assinar nossos aplicativos ou com certificado ou com uma forma de assinatura. E tanto o Android quanto o iOS, eles requerem essa necessidade. No App Center, você consegue já deixar os certificadinhos do Android configurados nele, para que quando a sua build seja feita, o seu aplicativo seja assinado automaticamente e disponibilizado ou no próprio App Center, como uma pequena lojinha, entre aspas, sua, para que as pessoas possam baixar aquele APK e no celular e sair utilizando à vontade, ou fazer toda essa parte de automação para você publicar direto no Google Play. Da parte do iOS é mais incrível ainda, porque só quem configura certificado da Apple sabe que vai para o céu, não importa as piadas que você faça, né? Então você sabe que é um saco fazer configuração de certificado da Apple, e o próprio App Center facilita isso pra gente, integrando com a sua conta lá de desenvolvimento. Então ele faz essa parte de certificado e já deixa bonitinho pra gente lá. Eu sei o que vão perguntar: mas é possível disponibilizar app iOS no App Center? Sim e não. Por quê? Sim e não. A única forma de você disponibilizar um app iOS fora da App Store é você ter uma conta Enterprise da Apple. Então eu vou assinar uma conta Enterprise e vou sair disponibilizando. Legalmente, assim, você não pode fazer isso, porque a conta Enterprise, como o nome diz, ela é para empresa. Então, se o seu App Center for fechado para um grupo configurado para sua empresa, beleza, você pode configurar essa conta Enterprise, disponibilizar um app iOS e gerenciar por lá downloads, etc., ignorando as estatísticas e a loja da Apple. Se você fizer isso fora de uma empresa e está disponibilizando isso para vários clientes e a Apple pegar, ela tem todo o direito de tirar o seu certificado, porque lá tem essa especificação aí. Além da parte de build e da parte de publicação dos seus apps, o App Center tem uma central de testes que eu acho ela muito sensacional. Além dela fazer testes em todos os dispositivos iOS, que são poucos, ela faz no inferno na Terra, que são todos os dispositivos Android, né? Porque eu sempre digo assim, que é um novo dia, um novo framework JavaScript e um novo Galaxy, né? Então o cara que desenvolve com Android, ele se lasca para descobrir tantas milhares de implementação. E a Microsoft, ela tem uma nuvem de testes muito sensacional, com, se não me engano, são 30 dias gratuito para você testar, depois é paga. Nós vamos deixar o link do App Center aí para vocês consultarem os preços. E você consegue testar em inúmeros dispositivos Android lá rodando, físicos lindos e maravilhosos. Então, essa nuvem de testes, com a sua configuração do seu framework de teste favorito, vai fazer o teste nesses dispositivos, vai retornar para você os que deram problema, o que aconteceu, e você vai ter a segurança de que o seu dispositivo, de que o seu aplicativo vai rodar no maior número de dispositivos possíveis. Então, hoje, para um desenvolvedor mobile, eu indico muito o App Center, não só pela parte de build, quanto por toda essa parte de testes analíticos e erros. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o nosso segundo episódio falando sobre DevOps. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que todos os links que nós comentamos aqui durante o episódio vão estar no nosso post do devshow.com.br. Também não esqueçam que nós estamos em todas as plataformas de podcast e no seu app favorito, onde você geralmente escuta podcast. Procura lá por DevShow, você vai nos encontrar. Ou você pode escutar diretamente também no nosso site. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima. Valeu. Falou, abraço. Falou, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, galera. Valeu. Boa. Ferramentas? Vocês vão falar de Source Safe, é isso? Nossa. Cara, eu conheci um rapaz que ele disse assim pra mim uma vez do SourceSafe, que ao invés de guardar o código no SourceSafe, ele preferia imprimir, jogar no picotador, que lá tava mais seguro que no SourceSafe.
Vamos falar de Tortoise. Nossa, usei muito, hein? Meu Deus. Usei muito, hein? Mas você sabe que tem muita gente que ainda usa, né? Sim, tem muita gente que Ah, usa. tem gente que usa VBNet. Vai ter gente que usa Tortoise.